Só para quem está chegando agora explicar. O Augusto Melo, antes da votação do impeachment, convocou a imprensa e começou a discursar. Não era uma entrevista, e sim um discurso. E ele deixou bem claro durante esse discurso que estava deixando o Corinthians, que era um adeus dele do Corinthians. Não um adeus, mas um até logo, né? Diante desse cenário, todo mundo imaginou. Se ele estava anunciando a sua saída, ele estava se despedindo do clube, ou seja, renunciando. Eu e todos os jornalistas fomos nesse caminho. O que a assessoria do Augusto percebeu? Quando constatou-se que todo mundo noticiou sobre a renúncia, a Daina, que é a assessora dele, foi ao palanque onde ele está e falou, ó, deixa claro que você não está renunciando. E aí que ele explicou que ele não estava renunciando. Vou até ler algumas das frases que ele justificou, tá? O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians nesse momento, por enquanto, com salários em dia há 7 meses, com um planejamento de 1 ano que tinha tudo para dar certo. Saiu do Corinthians deixando um contrato com a Multiparque, no qual o Corinthians se tornaria sócio. Saiu do Corinthians deixando o contrato pronto do nosso CT, o alojamento da base. Saiu daqui muito feliz com o contrato da Adidas. A minha parte eu cumpri. Com esses contratos todos, saio daqui com mais de 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa, porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. Dá uma olhada que ele já coloca com outros para administrarem, né? Espero que tenham uma administração boa. Todas as minhas promessas foram cumpridas. Que lorota. Saio daqui, todo o salário de auditoria está feita. Está na mão do Conselho Fiscal. Espero que a torcida cobre isso. A minha parte eu fiz, tá? Então foi esse o discurso do Augusto. Ele começou a falar, até que, diante de todo mundo anunciando a renúncia, a assessora foi até ele e ele falou o seguinte: não é renúncia, ao contrário. Não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando. Vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, eles são a maioria. Não tenho dúvida de que a votação vai passar. Tem 60 dias para a Assembleia Geral e vamos brigar pelo Corinthians. Então, só para contextualizar e para seguirmos para o próximo assunto, vai começar daqui a pouquinho a votação lá no Conselho Deliberativo, a reunião no Parque São Jorge, e por ampla maioria o Augusto vai sofrer o impeachment. A partir daí, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente, o vice-presidente mais velho, e o primeiro vice, ele assume de forma interina e tem um período para convocar uma assembleia de sócios, que vai ratificar ou não esse impeachment. E tudo leva a crer que até entre os sócios também vai haver um impeachment, e aí o Augusto está fora de vez, tá? É só importante contar que essa assembleia entre sócios deve acontecer apenas no mês de agosto. Ouvi de uma pessoa muito envolvida em toda essa situação que eles não querem convocar essa reunião para os sócios durante o período de férias. Começa com uma bomba. Há instantes, Augusto Melo renunciou à presidência do Corinthians. O dirigente, minutos antes do início da reunião no Conselho Deliberativo, que definiria pelo impeachment dele, juntou a imprensa e comunicou a sua renúncia. Inclusive, o depoimento, o discurso do Augusto, não é uma entrevista, mas o discurso do Augusto ainda não terminou. E começou a falar por volta de 19 horas e 9 minutos, exatamente no momento em que a gente tinha marcado o início do programa, até por isso atrasei alguns minutinhos para escutar o que o presidente dizia. Ele, em algum momento desse discurso, cogitou a possibilidade de retorno e ele trata essa saída como provisória, para que ele possa se defender de todas as acusações. A verdade é que o Augusto deixa a presidência do Corinthians porque percebeu que perderia na votação que começaria em instantes, dentro do Conselho Deliberativo, com um placar extremamente elástico, e a chance dele reverter essa decisão entre os sócios era muito pequena. Então, para evitar todo esse desgaste, e para eventualmente no futuro ter a oportunidade de voltar, ele decidiu se antecipar a todos os movimentos e não é mais presidente do Corinthians. Vou tentar entender a partir de agora como funciona a partir da renúncia. Isso porque se houvesse a votação e ele perdesse, o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, convocaria uma assembleia entre sócios para ratificar a decisão dos conselheiros. E aí, se de fato o Augusto saísse, seria convocada uma nova eleição. Vamos descobrir a partir de agora os próximos passos dessa situação. Como fica a questão do novo presidente? Votação?
já mandei aqui, assim que tivermos novidades eu atualizo vocês. Nesse discurso de despedida do Augusto, o presidente alega ou lembra, ele afirma que garantiu cerca de 3 bilhões de novas receitas ao clube. Confesso que me assustei com o número. Conta que o acordo com a Adidas coloca o Corinthians no mesmo patamar de Real Madrid, entre outros gigantes do futebol europeu. Lembra também do acerto com a Globo, dos contratos de patrocínio, que de fato foram absolutamente revolucionados na gestão dele. Mas o Augusto, nesse quase 1 ano e meio como presidente do Corinthians, colecionou polêmicas, acusações e suspeitas. A maior delas, no caso Vaidbet, que o obrigou a renunciar. Na última quinta-feira ele foi indiciado. Ele, Sérgio Moura e Marcelo Mariano foram indiciados por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Com essa bomba, começamos o programa dessa segunda-feira para responder a perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. A ideia é deixar você o mais bem informado possível, beleza? A assessoria de imprensa aqui do Augusto está afirmando que ele não renunciou, embora tenha declarado nessa entrevista a sua despedida. Vamos entender os próximos passos dessa questão envolvendo Augusto Melo. Augusto Melo fez discurso de renúncia, mas não era renúncia, ele só não vai participar da reunião de votação do impeachment, meio que já deu por vencido na votação, porque a oposição é maioria. O Augusto tem... Meu Deus. Então, vamos retificar o Augusto estava discursando, né? E ele nem chegou a tornar público a sua saída. Ele tornou público a sua saída, mas não afirmou em renúncia. Então, a assessoria de imprensa dele está afirmando que ele não vai participar da votação, a votação vai acontecer e, a partir daí, o impeachment será sacramentado. Só um bastidorzinho. O Augusto estava falando, olha, minha saída, eu tô saindo e tal. E aí todo mundo entendeu que ele estava renunciando. A assessora de imprensa dele precisou subir e pedir para que ele deixasse claro que não estava renunciando. É a final da gestão com a cara de Augusto Melo. O Diego Júnior, boa noite, Nicola. Abraço, like 13, abraço para você também. Nicola, atrasa mais que o Corinthians para pagar boletos. Só que eu estava assistindo ao depoimento, ao discurso do Augusto Melo, né, Nicola? Família, ficamos aqui com aquele tiro de notícias do maior clube do Brasil, colocando falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, certo? Então é isso aí, rapaziada, vamos pra cima, vamos que vamos. Augusto Melo aí com as suas polêmicas de estar saindo ou não, vamos ficar por dentro dos assuntos aí do Coringão, deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos pra cima porque é muito importante a sua participação. Valeu, rapaziada, vamos ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!